12, 1 e 2. Primeiro você vai abrir 1 Coríntios, ou abrir o seu aplicativo aí do seu celular. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, 25. E Hebreus capítulo 12, 1 e 2. O Senhor é bom. Quando a Duda veio fazer o profético aqui, eu senti muito Deus falando comigo e eu chorei bastante, porque é exatamente isso que eu estava falando para o Senhor. Mas eu não quero me conformar com a tua presença. Eu não quero me conformar com 2 dias de conferência, com a quinta-feira que eu preguei, porque eu confesso para você que eu estava muito cansada. E às vezes o cansaço, o fazer, nos rouba o prazer de estar com o Senhor. De forma intencional, eu fechei os meus olhos e falei: Senhor, o Senhor precisa me visitar nesse lugar. O Senhor precisa me encher nesse lugar. O Senhor precisa ministrar. E de repente, antes da Duda ministrar, mas o Mateus começou a cantar a música do José Wellington e começou a falar: tirando a dor, curando as feridas, teu fogo cela o teu propósito em mim. Eu falei: a palavra que eu prego, ela tem que fazer sentido para mim, não pode ser apenas algo que eu aprendi como método. E o Senhor começou a falar comigo, a ministrar, e eu comecei, o que a Benedito falou, é o Senhor que nos dá a palavra de amor para Ele. É o Senhor que coloca o fogo e a vontade de nós orarmos. É o Senhor que te atrai à casa dele. É o Senhor que dá vontade de você acordar de madrugada, orar. Isso não vem de nós, vem do Senhor. Eu comecei a meditar e dizer: Senhor, tu és o meu bem precioso. Porque Ele sabe que a minha voz, eu dou um fôlego, eu tenho fendas nas pregas vocais e eu fiz o ano passado. O fono melhorou bastante, eu estou ficando rouca. E a minha vontade era ter bastante fono para poder gritar, para poder chorar. E eu falo: Senhor, todo o meu fôlego é do Senhor, porque tu és o meu bem precioso. Eu não posso sair da minha casa, Jesus, sair daqui da mesma forma, porque há uma unção sendo liberada numa comunidade de fé. O Senhor tem uma unção para entregar para mim nessa noite. Eu não quero sair normal, tá bom, eu preguei, eu vi alguns irmãos, eu fui embora. Não, Senhor, o Evangelho não se trata disso. E se o Senhor tem algo para mim nessa noite, fala comigo. E o Senhor começou a tocar no meu coração. E Ele disse: filha, a maior prova de amor para mim é quando as pessoas lutam para ter constância na minha presença. Mesmo quando elas não estão sentindo nada, mesmo quando a dor as cega, ou mesmo quando elas se sentem injustiçadas ou portas fechadas, mas elas se esforçam, sabe? Elas se esforçam com todo entendimento, porque o culto, quando Paulo disse, olha, de rede formacional, força o seu corpo, força a sua alma, força o seu intelecto, atrai a presença de Deus para o teu coração, para a tua ferida, para o teu culto, aquele receba como cheiro suave as tuas narinas, aí o teu propósito, a tua ferida, a tua vida aqui começa a fazer um sentido de você estar aqui, um sentido de você congregar aqui, um sentido de você viver, um sentido de você dizer, Jesus, a tua companhia é a melhor, o teu amor é a melhor. E isso a gente tem que fazer isso de forma racional. A gente tem que deixar as coisas de lado. E eu deixei, Senhor, eu vou deixar o cansaço de lado, a minha vontade de não gritar. E eu gritei, eu fiquei louca. E eu tinha que pregar, mas está tudo bem, eu não me importo, porque eu ganhei a melhor parte ali sentado naquele banco, que foi o toque, o abraço, foi a
o fogo sendo aceso novamente. Amém? O nosso irmão Paulo, ele, de uma maneira muito sábia, ele compara a nossa caminhada cristã como uma maratona. E Paulo falava muito de esporte, porque Paulo estava no epicentro, onde naquela época as Olimpíadas teve origem na época que Paulo estava lá, naquela região, né? Ali em Roma, e aí ele via muito, era algo latente para aquelas igrejas no qual ele escreveu. Então era latente, então ele começava a trazer forma para que as pessoas pudessem compreender o que é caminhar com Cristo, como que se mantém firme em Cristo, por que ele se mantém daquela forma. E nós vamos falar sobre isso, sobre essa maratona que tem a ver com a nossa caminhada de fé. Paulo vai dizer no primeiro texto que eu pedi para vocês abrirem, que foi 1 Coríntios, a igreja de Coríntios, ele vai dizer, aqui na minha versão 24, 25, ele vai dizer: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Diga comigo, um vence. Correr para vencer. Esse é o nosso objetivo. Aqui na nossa caminhada cristã, eu vou abrir um parênteses, não existe isso. Correr em segundo lugar, tá bom, não tá bom. Correr de não tá bom. O nosso objetivo é chegar até o final. É vencer. Aí ele vai dizer: e para isso que os bons atletas, diga comigo, bons atletas, treinam duro. Eles fazem isso por uma medalha de ouro que perde o brilho. Você já viu um dia de um atleta de alta performance das Olimpíadas? Uma ginasta, ela treina 12 horas por dia. 12 horas por dia que ela treina um dia inteiro. Em alguns segundos, minutos, pode acontecer um deslize e ela perder a medalha de ouro. Um emocional, um vento, não ter dormido bem. Ela treinou duro, ela foi para as Olimpíadas. E aqui Paulo vai dizendo: ó, eles fazem isso por algo que pode ficar velho, enferrujar, a traça, correr e se perder. Paulo vai dizendo isso. Eles fazem isso por uma medalha de ouro. Eles treinam incansavelmente durante 12 horas a mais por dia, que perde o brilho e o valor. Mas vocês, diga comigo, mas eu estou atrás de uma medalha que nunca envelhece. Não sei sobre vocês, mas eu estou correndo a toda velocidade rumo à linha de chegada. Estou dando tudo de mim. Diga comigo, estou dando tudo de mim. Paulo estava falando dele. Eu não sei vocês. Estou dando tudo de mim. Nada de pegar leve. Nada de pegar leve. Nada de conformar com 2 dias que já se passaram da conferência. Com o discipulado que você tem na sexta, com o culto de mulheres que você tem sábado. Com a experiência que você teve ontem. Ele vai dizendo: estou dando tudo de mim e nada de pegar leve. Estou alerta e preparado. Não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros, eu nem posso pensar que eu poderia perder a minha medalha. Você aceitou Jesus. Você prega sobre Jesus na sua casa, para sua família. E Paulo está dizendo: eu não posso apresentar o evangelho para as pessoas e depois perder a minha medalha.
teólogos que dizem que não, eu acredito que sim. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando. Significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios, diga comigo, livres dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra. Gente, meu Deus, eu estou impactada com essa mensagem. Nada de pecados parasitas. Diga comigo, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que estamos participando agora. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora ele está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história de Jesus, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será comum você receber uma injeção de adrenalina na sua alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais do que vocês. Sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que repetir comigo. Nada de autocomiseração. Nada de coitadismo. Diga ai. É a Gabi que está dizendo? Não. É a palavra. Essa palavra é para nós. Nada de autocomiseração. Dizendo eu sofro mais que todo mundo. Você não sabe a dificuldade que eu tenho de caminhar com Cristo. Você não sabe. Ele está dizendo muito mais. Se você ler a história, pode fechar sua Bíblia. Se você ler a história da galeria da fé, porque eu li Hebreus 12, muito mais eles sofreram. Sendo homens com as nossas paixões, com os nossos desejos, que viveram as mesmas mazelas do que nós. E aí ele vai dizendo, nada de autocomiserar. Ele venceu, nós vamos vencer. Aplauda Jesus por isso. Ele venceu. E ele é o nosso exemplo. Ele venceu como homem. Jesus, ele não era Deus. Ele foi 100% homem. Elias, o homem de paixão, vai falar como nós, também venceu. E fez sinais e prodígios. Tem uma história, tem vários que foram citados aí na galeria de Hebreus. Você pode ler na sua casa. Nós sabemos que nós estamos rodeados, em alguma versão vai dizer isso, por tão grande nuvem de testemunhos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E eu falei sobre adereços, sobre utensílios inúteis, né? Livre-se disso tudo. Do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Talvez sua versão seja parecida com essa. Amém? Amém. Essa nuvem de testemunho não é para te acusar. O texto está dizendo que essa nuvem de testemunho são pessoas que deram exemplo, que venceram. São pessoas que estão ali para que a gente possa olhar e dizer, eles venceram. Eles usaram a fé que eles tinham, a fé deles cresceu a ponto deles passarem por tantas provações.
manter firme. E Paulo vai dizer, olha, eu deletei tudo que pode me atrapalhar. Eu estou correndo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um propósito. Eu sei que corrida me foi proposta. E eu quero chegar no final dela. Então o que acontece? A nossa vida cristã, ela é comparada com uma corrida. Não é uma corrida de velocidade, não é uma corrida de 100 metros rasos. Não. 30 segundos, 20 segundos, 18 segundos. Não. Ela é comparada com uma maratona que vai ser lenta, que vai ter montanhas, que vai ter declínio. Então a pessoa tem que ter um grande preparo. Ela não pode sair disparada. Pode, gente? Ele começa, devagar. Aí depois ele aumenta o ritmo. Depois ele respira, ele vai treinando todas essas questões para que ele chegue até o final. No tempo que ele programou para vencer aquela corrida. O objetivo da nossa caminhada de fé não é, gente, ser o mais rápido. Então para de se comparar com os outros. Para de comparar você com fulano da internet. Isso vai matar a sua fé e vai fazer com que você paralise nessa maratona. Então você precisa entender que foi proposto um caminho para nós, uma chamada individual para cada um de nós, mas todos nós vamos chegar no final e o nosso prêmio, o nosso maior prêmio é a coroa da salvação. Amém? É dizer, nossa, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu passei por altos e baixos, eu sei ter, não ter, mas a fé está guardada. Ela está aqui. Eu não me perdi, Jesus. Eu não me perdi, sabe? A dor veio, aquele tempo eu fiquei até fria, mas ele me capturou de volta. Mas eu não me perdi. O fogo se acendeu, teve um tempo que estava mais alto, teve um tempo que estava mais baixo, mas eu continuei, porque é uma maratona. Não é sobre velocidade. Não é comparar, mas fulano está com um tênis melhor do que eu. Deixa eu te falar, Deus vai dar o material, Deus vai dar o traje exatamente que você precisa para a sua caminhada. Aleluia, glória a Deus. Específico, o tênis com o número do seu pé, a roupa adequada para você, a água adequada para você, o tempo certo de beber a água, o tempo certo de comer. Ele vai dar tudo que você precisa. Ele nos dá. O objetivo não é ser mais rápido, mas é chegar até o fim com os olhos fitos em Jesus. Glória a Deus, aleluia. O objetivo nosso não é ser mais famoso. O objetivo nosso não é ser relevante para as pessoas. Se Deus colocar, maravilha, isso é extraordinário. O nosso objetivo é: guardei a fé. Os meus olhos estão fitos em Jesus. Ele diz que me conhece, ele é meu amigo. Sabe, primeira coisa, você precisa entender que a tua existência tem um propósito. Você precisa saber disso. Porque se você vive sem propósito, sem rumo, sem direção, você não vai chegar ao teu final. Porque quando vir uma proposta melhor, você vai. Você começa a pegar coisas que vai, sabe, sobrecarregar a tua mochila, vai ficar tão pesado, porque você começa a pegar tudo. E aí, o texto que eu falei, você começa a ficar obeso espiritualmente. Porque tem tempo que você tem que beber água, mas tem tempo que você tem que ficar sem beber água. Tá? Tem tempo que você vai ser curadinho, tem tempo que você tem que se levantar e curar os outros. Tem tempo que você tem que ficar calado, tem tempo que você tem que falar. Então a gente precisa entender, porque tudo isso em excesso vai gerar em nós obesidade espiritual, pesos desnecessários. Eu vou falar algo para você. Tem pessoas que vai te chamar para orar para tudo e para todos. E algo que eu aprendi com Elmes, e isso a experiência vai te dar. Não é todo mundo que você vai orar.
Não é guerra de todo mundo que você vai colocar a mão. E as pessoas no início, elas vão olhar para você e vai dizer: mentido, tá se achando melhor do que eu. Não, querida, você tem que saber qual é a guerra que Deus te colocou para guerrear. Porque senão você vai perder o seu foco, vai se cansar, vai culpar a Deus e não vai chegar no teu propósito. Ah não, mas é orar. Ah não, mas sabe, tem um livro do Greg que diz assim: se sua visão ela não for limpa, aprimorada, se você não souber quem foi que Deus te chamou para ser e fazer, você vai se perder. Todo mundo vai colocar algo para você fazer. E a igreja diz que tinha um projeto da universidade, você vai entender. O projeto da universidade era incrível, era maravilhoso. Toda a universidade estava sendo evangelizada. E de repente começaram a ter ideias que pareciam boas. Não, vamos pedir dízimo agora. E oferta. Aí ele, moço, oferta. Mas a gente nunca precisou disso. Não, mas a oferta vai fazer com que a gente dê para os missionários. Não é nobre isso, gente? Sim ou não? Mas não era isso que Deus tinha para aquele projeto de missões na faculdade. Deus tinha um projeto para eles cantarem, pregarem, as pessoas aceitar Jesus e procurar uma igreja. Só que de repente começaram a ter ideias, e aquele grupo, outras pessoas que não tinham a visão limpa, porque a visão estava sobre Greg deixou com que a visão dele fosse corrompida. Então de repente aquilo que era maravilhoso começou a virar uma igreja. Você está entendendo o que eu estou falando, amém? Era nobre, era para cuidar, era para levar o dinheiro para as missões, era agora ter uma liturgia no culto, ter um método. Mas Deus não queria, não era o que Deus tinha para Greg naquele tempo, não era o que Deus tinha para aquele lugar. Só que a gente tem que entender, foi proposto algo na tua caminhada. Seja como mãe, seja como filho, seja como profissional, seja, sabe, ministerialmente falando, foi proposto algo para você. Você tem que limpar os seus olhos. Por isso que a Bíblia diz: mantenha os olhos fitos em Jesus. Eu preciso saber para onde vou, o que levar e como vou correr. Um atleta de alta performance, ele não fica: hoje é competição, peraí, deixa eu ver como é que eu vou competir. Não sabe quem é o adversário, não sabe o ponto forte dele, não se adequa com a roupa especial. Não é porque eu tenho talento, sabe? Eu vou lá e só vou competir e vou ganhar. Não vai, meu amigo. O inimigo vai te atropelar. E você mesmo, às vezes não é inimigo, às vezes é você mesmo. Você está indo para lugares que Deus não te colocou. Você está fazendo o que Deus não te chamou. Aí a fé, ao invés de crescer, começa a ser minada. Mas como assim? Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Mas como assim? Eu não quero mais orar por ninguém. Mas eu não tenho mais vontade. O evangelho não é para mim. Para onde você tem olhado? Aonde você tem ido? O que você tem levado na sua caminhada? O que você tem levado na sua caminhada? Chegar até o fim, eu preciso aprimorar a minha visão. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Se é dona de casa, eu vou ser a melhor. Porque foi me proposto algo para mim. Se eu vou ser mãe, eu vou errar, mas eu vou ser a melhor. Se eu vou ser profissional, eu vou ser o melhor. Não é o melhor para os outros. Eu vou fazer com todo o meu empenho. Eu vou cortar tudo aquilo que vai fazer com que eu dê mais ou menos. Eu vou me entregar por inteiro. Se eu venho para o culto, eu adoro por inteiro. Se eu sirvo algo, eu sirvo o meu melhor. Era isso que Paulo estava falando. Na nossa caminhada é proposta tantas coisas diariamente. Só que a gente pega tudo e volta
fulano, você era tão bom naquilo. Eu não estou mais nem lembrando fazer aquilo, porque eu peguei tanta coisa para fazer e me perdi. Eu não sei mais nem qual é o meu sonho. Eu me atolei. Eu não tenho mais nem objetivo, nem propósito. Nós não nascemos para fazer muitas coisas. Te enganaram. Tem algo que Deus colocou na sua mochilinha, que é único, que é para um propósito único, que você precisa descobrir. Só que nessa descoberta, Deus vai colocar algumas coisas que não é o nosso ápice da nossa área de convergência. Mas o fazer bem essas outras coisas é o que vai te habilitar a chegar no seu lugar de convergência. O que você está falando, Gabi? Deus abriu uma porta de emprego para você. Não é o seu lugar, não é o lugar que você ama, mas você reclama. Você não faz com amor. Mas porque eu não nasci para isso, mas você está lá. Foi a porta que Deus abriu. É o seu lugar. Ah, mas eu não queria ficar dentro de casa, mas você está dentro de casa. Faça o seu período onde Deus te colocou valer a pena. A nossa vida é muito rápida para viver ela de forma mais ou menos. E não se trata de dinheiro. O homem, ele vai ser completo quando ele sabe para que ele foi criado. Eu conheço várias mães que falaram nasci para isso. Outras que aprenderam mesmo sem querer. Você precisa entender o que levar e como correr a sua vida. Deus nos criou com um propósito. E nós temos expectativa e precisamos ter expectativa quanto à nossa vida, quanto a essa caminhada proposta. No Éden, Adão e Eva tinham a recompensa. Eles tinham comunhão. Eles tinham plenitude em tudo que eles faziam. Ou seja, nós fomos criados para responder a um chamado, a receber algo em troca quando nós aceitamos essa proposta desse chamado. Tem recompensa, querido, de dizer não para o pecado. Tem recompensa para obedecer mesmo quando é amarga a obediência. Tem recompensa quando a gente está cansado e toca na bateria. Tem recompensa. Ele não nos deve nada, mas Ele nos recompensa. E qual é a recompensa que é, Gabi? Concluir e permanecer com os olhos fitos em Jesus nessa maratona. Você vai carregar e ter a presença. Você vai ter amor e você vai ter uma vida em abundância. Aplauda Jesus. É a sua recompensa. Corra por ela, velho. Corra por ela. Fale para você, tem uma recompensa. Claro que nós não podemos. E os filhos mais maduros, eles têm esse entendimento que nós não vamos servir a Deus querendo algo em troca, mas sempre tem, gente. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. A mente humana, ela é movida por esperança. O cérebro, ele funciona por motivação. É por isso que eu perguntei, qual o seu propósito? Para onde você está indo? Para onde sua família está indo? A mente humana, ela precisa ser motivada por esperança, por motivação. Quando acreditamos que há um prêmio no final daquilo que nós estamos fazendo, fica mais saboroso, sim ou não? Sim. Temos energia para perseverar
quando entendemos, o nosso cérebro, quando nós entendemos que há uma recompensa em se livrar dos pecados parasitas, há uma recompensa em dizer não aos prazeres momentâneos, há uma recompensa em viver de uma forma disciplinada e perseverante, há uma recompensa para aquele que adora, há uma recompensa. Aqui na terra também há uma recompensa. Jesus suportou a cruz pela alegria que ela estava proposta a ter. Ele suportou a cruz e ele disse isso. Ele suportou a cruz porque ele sabia que precisava morrer por nós. Então ele falou, vai valer a pena. Tem algo proposto para mim. Eu não estou aqui não. Eu vim aqui com o propósito de morrer, de redimir a humanidade. Então, faça como tu queres. Não como eu quero. Eu vou perseverar, porque vai ter uma alegria após. Vai ter algo após. Vai ter algo após. O atleta, quando ele se predispõe a dar a sua vida, ele almeja algo. Ele tem expectativa de algo. Há algo após uma disciplina. Seja uma disciplina em criar um filho. Seja disciplina em ser uma boa esposa. Seja disciplina de ser fiel à sua igreja. Há uma recompensa. Não é imediata, meus irmãos. Mas é verdadeira e vai perdurar até a vida eterna. Mas ela vai chegar. Sabendo que a maratona é algo a longo prazo, eu preciso, diga comigo, eu preciso guardar a minha fé. Então eu preciso deixar de lado os pecados parasitas e os acessórios desnecessários. Porque o pecado, ele é bom. Sim ou não? Se você disser que não é bom, mas passa muito rápido. Muito rápido. E a conta não compensa. Porque a conta você vai ter que pagar. Deus perdoa quem mata, Gabi perdoa. Homicida. Mas é triste você viver com a consciência que você matou alguém, sim ou não? É a conta que ele vai ter que pagar. E assim, para vários outros tipos de pecado. Há uma conta, e a conta ela chega. Ela chega, e ela é muito mais alta do que o momento pequeno de felicidade que você teve. É muito superior. Eu preciso guardar a fé, eu preciso deixar de lado o que vai gerar ainda mais peso e atraso. Ao invés de buscar as coisas momentâneas, eu preciso focar realmente naquilo que vai valer a pena. E você tem que fazer isso na sua caminhada de fé, nos seus propósitos de vida. Você precisa focar realmente naquilo que vai valer a pena. Você precisa saber qual é o preço. Eu vou pagar preço para isso, mas vai valer a pena. Eu sei, eu já coloquei aqui o que eu vou ter lá na frente, qual vai ser a minha recompensa. Então, ó, bom dia na cadeira e vou estudar. Eu vou ouvir. Porque você tem que medir isso. E eu vou falar sobre disciplina. A disciplina, ela nos dá liberdade. Por exemplo, eu tenho uma rotina muito puxada. Talvez você também tenha. Se eu não vivo de forma disciplinada, eu vivo sempre atropelada. Então eu não vivo com liberdade. Eu vivo agoniada, eu vivo agitada, eu vivo fatigada. Não dá tempo de fazer as coisas que eu gosto, não dá tempo de fazer as coisas com a minha família. Então eu preciso ter disciplina. E é bom? Não. Por exemplo, dá um exemplo. Domingo e quinta-feira lá em casa, na sexta. Principalmente quinta. Quinta é muito pesado. Então a gente acorda muito moído fisicamente. E se eu me dar um gosto de dormir até mais tarde, a minha agenda se desregula todinha. E vos fala, a pessoa que é TDAH, ela tem dificuldade de ter disciplina. Eu nunca gostei de disciplina. Mas a disciplina, ela é muito boa para nós. Ela nos dá liberdade. Nos dá autoridade.
e nos dá controle. Você sabe para onde você vai, você sabe como você chegar quando você tem a disciplina ao seu favor. A disciplina, ela controla e direciona os nossos próprios impulsos e comportamentos de forma consistente. Ganhamos autonomia na nossa vida e a capacidade de realizar os nossos objetivos. Eu vou repetir, a disciplina ela vai direcionar. Ela nos vai fazer com que a gente domine os nossos impulsos e comportamentos. E ela vai fazer de forma consistente, vai fazer consistente, para que eu ganhe autonomia e a capacidade de realizar os meus objetivos. Então, qual é o seu objetivo? Você precisa de disciplina. O pastor José Gonçalves fala que disciplina é uma ferida que dói, mas que traz bons frutos, saborosos e maravilhosos. Então a caminhada de fé não é diferente. A gente precisa ter disciplina para ler a Bíblia, sim ou não? Sim. Se não tiver, não lê, engole o tempo, não vai ler. Disciplina para jejuar, disciplina para orar, disciplina com o culto. O frequentar a igreja precisa de disciplina. O horário que eu vou chegar, tudo interfere. Aonde eu vou sentar, será que vai ter gente barulhenta perto de mim? Não, eu quero sentar em tal lugar porque eu não quero ninguém conversando comigo. Então isso é o quê? Disciplina. Você está antecipando, você está trazendo autonomia. Eu vou chegar antes porque eu não quero chegar afobado, eu quero sentar, eu quero ter meu lugar. Você está preparando você. Sim ou não? Sim. Isso é com tudo. Então, você vendo uma vida, como o Paulo está falando, disciplinada, uma vida de fé disciplinada, dando tudo ciclo, os olhos do Espírito de Jesus, você vai chegar ao seu fim da caminhada porque você começa a ter autonomia. Você já não é mais levada ou levado pelos seus sentimentos. Eu vou deixar Jesus porque a porta está fechada. Não, minha amiga, eu tenho disciplina. Você não faz o que você quer, você vai ficar com Jesus, sim. Só que essa disciplina, ela começa com as suas atividades diárias. Com a forma do horário que você chega, do horário que você sai. É com a sua vida diária. Sabe, você vai se libertando das limitações impostas pela procrastinação, fraqueza ou ignorância. Quando eu falo de procrastinação, aquelas pessoas que são neurodivergentes, elas não se enquadram aqui. Porque o neurodivergente, só quem é que sabe. Eu já sofri demais, já fiz inúmeros jejuns sobre a questão do meu atraso. Você não sabe quanto eu já sofri. Já chegou de ficar horas no carro, gritando, chorando. Tudo que você pensar eu já fiz. Mas quando eu me programo, eu fico tão afobada, tão ansiosa, que eu chego num lugar desesperada. Só que hoje eu consegui já em vários ambientes, com muita disciplina, porque para mim a disciplina tem que ser em dobro. Para o neurodivergente não é uma muleta, é em dobro. Então eu escolho, porque eu não posso chegar atrasado. Porque as demais coisas me geram ansiedade. Então eu escolho. Eu tive que fazer isso. Então você que não tem neurodivergência, você precisa vencer a procrastinação da sua caminhada de fé. Para que você venha ter liberdade. Você precisa criar um caminho verdadeiro de liberdade. E esse caminho verdadeiro de liberdade, ele só vem com disciplina e perseverança. Lembrando que as conquistas, elas são pequenas e diárias. Não são grandes vitórias. São pequenas vitórias. Claro que existirão grandes resultados.
vai ter grandes vitórias. Mas celebre as suas pequenas conquistas. Seus pequenos, sabe, aqueles pecados, aquela forma de falar, aquela forma de ver que você está vencendo a cada dia. Treine bastante. Paulo estava falando sobre treino por quê? Ele estava falando porque a gente vai errar. Quando ele fala treine bastante, ele está dizendo não desista, você vai errar. Você vai cansar. Mas volta e mantém seu olhar fito em Jesus. Reprograme a sua rota. Não se envolva em muitas coisas. Estabeleça prioridades na sua vida. Seja verdadeiro com você mesmo e corte tudo que está impedindo de você correr nessa caminhada que foi proposta para você. Glória a Deus. Seja ser um bom profissional, seja ser um crente melhor, um amigo melhor, uma mãe melhor. Eu não sei, mas algo foi proposto para você. Ah, Gabi, mas eu já tenho idade. Está vivo? Tem esperança, porque a Bíblia diz que até os velhos produzem frutos na presença de Jesus. Glória a Deus. Até os velhos produzem frutos na presença de Jesus. Se desafie, faça as coisas novas. Leia a Bíblia de uma forma diferente. Ore de uma forma diferente. Adore de uma forma mais radical aqui na sua casa. Adore em atitude. Faça o que você nunca fez e você terá resultados extraordinários. Você viverá o sobrenatural. Você vai ver a sua fé crescer. Você vai ver a sua fé multiplicar. Comprometa-se com os resultados. Eu não sei você, mas tudo que eu pego para fazer na igreja, eu me comprometo com o resultado. Eu faço com a minha tia, eu ensinei ela. Tudo, tia. Se a gente vai vender um carro, a gente se compromete que o resultado vai ser positivo e a gente vai vender a mais do que a gente imagina. Nossa, tão pequeno. Não, foi me proposto vender. Então, para mim, isso é nobre. E eu vou fazer o meu melhor. E eu vou me comprometer com o resultado. É porque a gente acreditou que ser excelente ou fazer coisas excelentes é quando a gente está numa posição relevante aos olhos dos homens. Mas ser excelente não é você ter todos os recursos para fazer bem. Ser excelente é fazer o seu melhor com os recursos que você tem com o marido que você tem, com o filho que você tem, com o dinheiro que você tem, no trabalho onde você está, na igreja onde você está, no ministério que Deus te colocou. Eu fiz o meu melhor. Eu me comprometi com os resultados. Senhor, eu estou nessa caminhada e precisa valer a pena. E você não sabe como isso traz adrenalina e dopamina para o seu cérebro quando você vence algo. Aleluia. E eu sou viciada em dopamina. E eu sou muito assim, gente. O meu relacionamento com Deus é um pouco engraçado. E eu falo para Deus, eu quero sentir tudo, eu quero saber de tudo. E eu vejo meu cérebro hoje, por causa da maturidade. Antes eu não sabia. Eu sofri muito. Mas eu vejo quando meu cérebro está procurando dopamina. Isso vale para quem era viciado, para quem nunca conseguiu ter disciplina em nada. Observe as sensações que você tem quando você termina algo que foi proposto na sua mão. Isso é incrível, a melhor dopamina que tem. A dopamina rápida é a dopamina que é maléfica para o teu cérebro. É comer doce quando você está cheio de ferida, que na verdade você tem que se perdoar. É comer o que não deveria, é dopamina rápida, é droga, é falar do outro. Aquela dopamina, não, mas dopamina lenta é aquela que você vai fazer atividade todo dia sem querer. De repente você corre, você sai da esteira. É assim? Mas eu tive que me forçar, eu tive que correr 5 km na esteira para ter uma sensação. E eu valorizo isso. Porque isso é nós seres humanos, precisamos de adrenalina, de dopamina.
rede social, seja falar mentira, seja dizer eu não consigo jejuar, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo cuidar do meu corpo, eu não consigo fazer isso. Não, irmão, isso não é para você, irmão. Nós somos mais do que vencedores. Não falou, nós somos vencedores. A palavra diz, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Então quando for proposto algo para você, faça com toda a tua força. Comprometa-se com o resultado e vai. Treine, deixe, levante-se, porque você vai chegar. Treine, use todas as circunstâncias ao seu favor. Seja sábio. Não está bom aqui. A minha vontade era quebrar tudo aqui. A minha vontade era ir embora. Mas tu não vai fazer o que tu quer, porque agora eu já sei que eu amo você. Hernandes Dias diz algo, que quem quer, quer mesmo. Você quer chegar até o final? Comprometa-se com os resultados. Aleluia. Comprometa-se com a disciplina. Comprometa-se em dominar as suas vontades. Comprometa-se em manter os seus olhos fitos em Jesus. Irmão, não é rápido. Rapidez, ela não vai acontecer na caminhada com Cristo. Você pode gritar, você pode espernear. O processo vai ser no tempo que Ele determina. Mas você pode atrasar. Eu sempre tenho falado, você pode atrasar. Você pode trazer peso, mas você também pode contemplar o seu processo. Falar, meu Deus, Jesus, eu tinha tanta fiura aqui dentro de mim, tanto pecado parasita, não só coloquei tanto peso na justificativa que eu estava servindo o Senhor, fazendo nem o que o Senhor estava mandando. Não era mais nem tempo de eu estar naquela estação. Aí você olha e fala assim, isso é bom, né? Você acredita em mim, então vamos lá. Vamos lá, vamos treinar mais um pouco. Existe fórmula para emagrecer, gente, ainda tem gente que acredita. É o mercado que mais vende. Sim ou não? Bom, já. Não adianta. Vai emagrecer rápido, vai se mudar, não reeducar a mente, não vai engordar de novo? Até redução de estômago faz isso. Não existe, gente. Agora o problema é que as pessoas gostam de serem enganadas. Ó, compra comigo. Eu tenho um método que você vai ficar sarada. Você precisa ver só 3 vezes na semana na academia. Não precisa fazer dieta, né? Como que você quiser. Eu vou te dar uns comprimidos que você vai ficar, ó. Irmão, não existe isso. Na caminhada com Deus também não existe isso. Para de querer se enganar. Não. Então, irmão, desfrute da sua caminhada de fé. Seja generoso com você. Olhe para dentro de você. Olhe o quanto você já percorreu nessa caminhada, nessa maratona. Olhe o que você precisa melhorar. Tira os pesos desnecessários. Fala para o Senhor te libertar dos pecados parasitas, daquele que ninguém vê. Traga prazer para a sua história. Não saia daqui e se comporte da mesma forma lá na sua casa, na segunda, na terça, na quarta. Não, irmão. Você precisa chegar até o fim. Há algo proposto para você. Você quer emagrecer? Você vai conseguir. Não é nada quando nós queremos que nós não conseguimos. É verdade. Mas aí Paulo diz um segredo. Você quer? Faça o seu melhor. Não pegue pesos desnecessários. Mantenha seus olhos fixos. Faça com todo o seu empenho, com toda a sua força, com todo o seu intelecto. Não descanse os seus olhos. É a libertação da sua casa. Ora um pouco mais. Quer ter o filho transformado? Jejum um pouco mais. Seja mais amoroso. Lute um pouco mais. Faça a sua parte. Quer emagrecer, minha irmã? Fecha a boca.
ainda gostar. Aí a gente muda, tá? Eu não gosto, mas Senhor, eu pedi pro Senhor, Senhor, me dê disciplina, me dê disciplina. Gente, é sério, me dê disciplina na academia aí. Foi 2 anos lutando para ter a disciplina, 2. Sim, foram 2 anos. Eu não dei descanso. Deus foi tão bom, colocou um amigo que me xingava. Eu crente, eu me xingava. Mulher, tu não compra uma mulher, tu vai. Mulher, tu desiste. Mulher, pelo amor de Deus, não, tá doido, que mulher, tu não fez. Aí eu ficava com medo dela e ia. Meu Deus do céu. Gente, eu vi Deus. Teve um dia que eu estava na academia e eu agradeci ao Senhor. Porque a academia é bom pra mim como TDAH, é bom como mulher, como ser humano, é bom pra minha saúde. E eu fiquei feliz que eu consegui ter disciplina em algo. Trouxe bônus pro meu cérebro pra mim dizer, eu consegui. Sou disciplinada, amo atividade física. Eu já não sou um comentário zero à esquerda, né? Não? Já tem uma coisa positiva eu falar de mim. É assim, não. Aí eu falei pra Deus, todo mundo que olhar pra mim vai dizer, a Gabriel é uma pessoa honrada. Aí eu fui me esforcei. Senhor, às vezes eu me esforço. Como eu falei no cu de mulher, não é fácil ser florzinha, não, gente. Tem dia que a gente quer pegar os espinhos e matar todo mundo. Se rumou, peça perdão. A gente erra mesmo. Então elimine os pesos. Use a sua fé ao seu favor. Aleluia. Tem um testemunho de anjos para te ajudar. O Espírito Santo está para te aperfeiçoar, para trazer disciplina, para trazer perseverança, para te libertar dos teus pecados, dos teus vícios, das tuas dependências. Mas se esforce, queira mesmo. Não tire os olhos de Jesus, porque você vai chegar. Você vai ser um homem melhor, uma mulher melhor, segundo Cristo, buscando o coração dele. Olha o que a palavra diz. Você vai dizer, Gabi, eu estou tentando, mas eu estou cansado. Descanse no Senhor. Nós temos um lugar de descanso em Deus. Em Isaías tem uma palavra maravilhosa para aqueles que realmente assumem, sabe, o seu papel na caminhada. Isaías diz assim para nós, que estamos nessa caminhada de fé, comprometido com o resultado, não é com perfeição, mas é comprometido de verdade, treinando, errando, indo de volta, sabe, conseguindo, pedindo ajuda, ajudando o outro. Há uma palavra para nós. Glória a Deus. Acreditando que o marido vai ser transformado, que você vai ser transformado, que o filho vai dar bom, que a porta de emprego vai se abrir, que o concurso também. E a palavra de Deus está em Isaías 40, que todo mundo conhece. A renovação de forças através da fé é uma recompensa, sim, para aqueles que estão nessa maratona. Isaías vai dizer, ele fortalece o cansado. Aleluia. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, Glória a Deus. aqueles que mantêm os olhos fitos no Senhor nessa maratona, Aleluia. eles renovam as suas forças. Tem as suas forças renovadas nessa manhã, meu irmão, nessa noite. Tem as suas forças restauradas nesse dia. Glória a Deus. O Senhor está dizendo que tem renovo para nós, tem restauração para nós. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias. Glória a Deus. Eles correm e não ficam cansados. Eles andam e não se cansam. Eles correm e não ficam exaustos. Aqueles que têm os olhos fitos no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Glória a Deus. Para terminar, vai valer a pena. Aleluia. Tudo que você faz no Senhor sempre valerá a pena. Seja algo tão simples, há uma transformação, há uma cura, vai valer a pena. Nessa caminhada de fé, você tem muito mais a ganhar do que perder. Glória a Deus. A sua vida fica tão insignificante
insignificante diante daquilo que Deus tem para nos dar, diante daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós, diante daquilo que Jesus já fez por nós. Não faltará a presença dele. Na sua caminhada não faltará o cheiro, o colo, o abraço dele. Aleluia. Não faltará pão. Porque o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei. Terá pasto para você deitar, terá rede, terá água para você beber. Ele nos faz esse convite, veio, é de graça. Nessa caminhada não vai faltar nada para você. Você sempre terá mais que o bastante. Mas mantenha os seus olhos fitos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Tem amor. Os relacionamentos são restaurados, há perdão, há cura, Aleluia, Deus. a libertação, a vida abundante, a vida plena no Pai. E ainda há uma vida além daqui, a vida eterna. E João disse que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E lá não haverá dor, não haverá ranger de dente. Tem uma mesa eterna preparada para nós. Aleluia. Mas há uma vida abundante, há cuidado do Pai na terra. Em Filipenses, para terminar, pode ficar.